Vídeo número 25, agora com áudio corrigido o problema. Vamos lá, questão de número 241. Segundo a previsão legal expressa na Lei 97 de 4 de 99, as normas básicas ali consignadas quanto ao processo administrativo aplicam-se no âmbito da União, dos municípios, nas esferas dos distintos poderes. Certo ou errado? E se você marcou certo, você errou, está errado. Municípios? Não, pessoal. Olha, essa lei de processo administrativo é uma norma federal. Ela pode servir como norte, como parâmetro para os estados, para os municípios, mas não se aplica diretamente aos municípios. Portanto, aplica-se no âmbito da União, nas esferas dos distintos poderes. Aí tudo bem, mas municípios e estados não, ok? Questão então de número 242. O processo administrativo na administração pública federal visa a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Este é o conceito. O objetivo do processo administrativo é o quê? Proteção dos direitos dos administrados, do hipossuficiente e o melhor cumprimento dos fins da administração. Nós já vimos esse conceito lá nos primeiros vídeos de teoria. Questão de número 243. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora não estejam mencionados no texto constitucional, estão previstos de forma expressa na lei que rege o processo administrativo federal. Certo ou errado? Essa questão caiu em 2011 no concurso dos Correios. Está correta, de maneira expressa. Eu disse expressa, cuidado quando cair essa palavra na hora da prova. Olha, o artigo 2º diz que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aí estão os dois destacados, razoabilidade e proporcionalidade. Questão de número 244. De acordo com a Lei de Processo Administrativo, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Releia, por favor, e marque a resposta correta. O gabarito é a letra B. É vedada a cobrança de despesas processuais, salvo previstas em lei. Nós vimos, pessoal, que a regra é essa, é vedada a cobrança de despesas processuais. Olha, vamos ver a letra A. Os atos administrativos são sigilosos no decorrer da fase probatória? Não, pelo contrário, é possível, é necessário que a defesa tenha vistas aos autos, então não são sigilosos nessa fase. Letra C. Os interessados deverão ser representados por advogados. A palavrinha que está errada aí é deverão. Eles poderão ser representados por advogados. Eles não, no processo administrativo, não é obrigatória a presença do advogado. Eles podem e não devem. Letra D. Aplica-se o princípio do formalismo dispensada a indicação dos pressupostos de fato da decisão. Nós sabemos que existe o princípio do formalismo moderado ali. O formalismo moderado tem que ter um mínimo de formalismo, mas não é dispensada. A motivação deve estar ali na decisão, ou melhor, a fundamentação. A decisão deve ser fundamentada. Letra E. É vedada a impulsão de ofício, cabendo ao interessado indicar os fundamentos de direito da decisão. Pelo contrário, a administração pode sim ter essa impulsão de ofício, é o princípio da oficialidade. Ela não necessita ser provocada. Então, é possível a impulsão de ofício. Por isso, a questão que está correta é a letra B. Vejamos o que diz o texto da lei. No artigo 2º, serão observados proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Eu disse proibição de cobrança. Veja, olha aqui. É vedada a cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. Tranquilo? Então vamos lá, questão de 245. Julgue o item abaixo referente ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regido pela Lei nº 9784 de 99. É defeso à administração recusar imotivadamente
o recebimento de documentos. Neste caso, o servidor deverá orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Pessoal, cuidado com questão CESP. Você precisa saber o significado da palavra defeso. Você precisa saber o significado da palavra depreender. Você precisa saber o significado da palavra inferir, entre outras. Defeso é sinônimo de proibido, e isso é uma pegadinha da CESP, ela sempre faz isso. O parágrafo único do artigo 6º diz o seguinte: é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Olha, é vedada a recusa imotivada de recebimento de documentos. Voltemos à questão. É defeso à administração recusar imotivadamente o recebimento de documentos. É proibido, é vedado. Defeso é sinônimo de proibido, defeso é sinônimo de vedado, ok? Então, guarde essas palavrinhas. Inferir, depreender, defeso, entre outros. Questão de número 246. Em processo administrativo, foi proferida a decisão negando pleito. O interessado representou o recurso tempestivamente, porém o fez perante a autoridade incompetente, de acordo com a Lei 9784 de 99, o recurso. Por favor, releia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra? Letra E. Não será conhecido, sendo indicado ao recorrente, autoridade competente e devolvido o prazo para representar recurso. O artigo 63 diz o seguinte, olha, o recurso não será reconhecido fora do prazo, não é o caso da questão, porque ela fala que foi tempestivamente, então dentro do prazo. Mas diz o seguinte, olha, quem não seja legitimado ou perante órgão incompetente, ele não será reconhecido. Voltando para a questão, olha o que nós temos, olha, não será reconhecido, sendo indicado ao recorrente, autoridade competente e devolvido o prazo para apresentar recurso. E o parágrafo 1º diz que na hipótese do inciso 2 será indicado ao recorrente, autoridade competente, sendo devolvido o prazo para recurso. Então, esse é o nosso gabarito. Então, está de acordo com a lei. Agora, por que as outras estão erradas? Letra A. Deverá ser recebido e conhecido. Já está errado. Diz que não será reconhecido. Letra B. Não poderá ser recebido, vedada a possibilidade de administração rever o ato de ofício, ainda que não operada preclusão administrativa. Mentira, a administração pode rever o ato de ofício. E aqui fala, o texto da lei diz que ele não será conhecido. Essa é a resposta mais correta, portanto, a letra E. Agora, vejamos a C e a D, totalmente erradas. Deverá ser recebido? Não diz, isso não está na lei. Diz que não será conhecido. E a letra D não será conhecido. Portanto, a letra E não nos deixa dúvida. Questão de número 247. Nos processos administrativos, nova interpretação dada pela administração pública sobre determinada matéria deve ser aplicada retroativamente. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Olha, por segurança jurídica, é o princípio da segurança jurídica no processo administrativo. Não deve ser aplicada retroativamente nos processos administrativos. Nova interpretação dada pela administração pública sobre determinada matéria não deve ser aplicada. Por isso, retroativamente. Por isso a questão está errada. Questão de número 248. As organizações e associações representativas são legitimadas para atuar como interessadas em processos administrativos no tocante a direitos e interesses individuais. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Olha, as organizações e associações são legitimadas para atuar como interessadas em processos administrativos no tocante a direitos e interesses difusos, direitos coletivos. Essas organizações não representam direitos individuais. Organizações e associações. Questão de número 249. São duas questões, olha. Primeira, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada, apenas quando a lei expressamente exigir. Segunda, todos os atos do processo administrativo devem ser realizados de forma determinada.
Certo ou errado as questões? Respostas. A primeira certa e a segunda errada. Então, o que está certo? Olha, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada apenas quando a lei expressamente o exigir. É o formalismo moderado. Não necessita de forma própria, somente quando a lei exigir. E a segunda, todos os atos do processo administrativo devem ser realizados de forma determinada. Isso está errado porque, em regra, são livres, salvo, em regra, são livres. Aqui, correto é salvo previsão legal. Em regra, são livres as formas, salvo previsão legal. O que diz o formalismo moderado? Tem que ter um mínimo de padrão ofício, tem que ser escrito, não pode ser oral. Essa é a regra. Questão de número 250, para encerrar esse vídeo. Consoante o princípio da autotutela consagrado na Lei nº 9784 de 99, a administração deve anular seus próprios atos de conteúdo decisório quando eivados de vício de legalidade, certo ou errado? A questão está errada. Conteúdo decisório não, pessoal. Consoante o princípio da autotutela consagrado na Lei 9784 de 99, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Verdade, mas conteúdo decisório é um mérito. O conteúdo decisório, cuidado, a CESP sempre faz isso. Quando você lê uma questão e cair decisão, conteúdo decisório, a motivação da decisão, isso é mérito. Quando atingir o mérito, não será anulação, será revogação. Ainda que esse conteúdo seja ilegal, você vai revogar e não anular. Conteúdo decisório é revogado. Essa questão choveu recursos, mas mesmo assim não foi anulada. Portanto, o CESP considera isso. Anular atos de conteúdo decisório? Não, vai revogar atos de conteúdo decisório. É uma questão polêmica, fique atento a isso. Então terminamos, pessoal, esse vídeo. Eu aguardo você no próximo.